Bom dia a todos. Boa tarde, professor Leandro. Bom, então nós damos início aos trabalhos de defesa da tese de doutorado de Camila Alves Fior, intitulado Interações dos Universitários com Pares e Envolvimento Acadêmico, análise através da modelagem de equações estruturais. Eu gostaria de inicialmente estar apresentando a banca. Inicio apresentando o professor Leandro de Almeida, formado em Psicologia, professor catedrático no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, Portugal, onde atualmente é vice-reitor. Realiza pesquisa sobre processos cognitivos de aprendizagem e na área de avaliação psicológica, em especial envolvendo o ensino superior. E participa da banca através do sistema de videoconferência. Professora doutora Cássia Angélica dos Santos, formada em Psicologia, é professora titular do Programa de Estudos Pós-Graduandos em Psicologia e do curso de graduação em Psicologia da Universidade de São Francisco, e vem desenvolvendo pesquisas sobre habilidades básicas e vivências acadêmicas de estudantes universitários e avaliação psicológica no contexto educacional. Professor Dirceu da Silva, possui graduação em Física e licenciatura em Física e Matemática. É docente de pós-graduação em Administração de Empresas da Universidade de São Caetano do Sul e professor na Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência em planejamento e avaliação educacional em temas como gestão, uso de novas tecnologias no ensino, desenvolvimento de metodologias quantitativas de análise de dados e análise multivariada de dados. Professora Sueli Jorge Polidori, formada em Psicologia, é professora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp. Desenvolve pesquisas sobre universitário e seu processo de formação em temáticas envolvendo evasão, integração de estudantes, satisfação acadêmica, entre outros. Gostaria também de apresentar a professora doutora Isabel Cristina de Bariani, que nesse momento está ocupando aí um papel e uma função bastante nova para nós, que é de suplente de plantão, né, neste local. Gostaria de apresentá-la, a professora Cristina, que é formada e graduada em Psicologia, é professora titular da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em curso de graduação e especialização. Seus trabalhos envolvem especialmente questões relativas ao estudante universitário, estilo cognitivo, formação do pesquisador e psicologia educacional. Bom, após essa apresentação, gostaria de estar agradecendo a disponibilidade de toda a banca e estar avaliando o trabalho e a presença nesse momento. Mas eu gostaria de também aí pedir permissão à banca, a um agradecimento especial ao professor Leandro, né? Não só por essa participação nesse momento na banca, professor, mas também e sobretudo pela acolhida acadêmica e pessoal, a Camila, no período em que esteve na Universidade do Minho, através do programa CAPES Bolsa Sanduíche, né? Esse tempo de vivência com o professor Leandro e com o seu grupo de pesquisa, ele foi bastante importante não só para o desenvolvimento de aspectos teóricos e metodológicos deste trabalho, mas também para o desenvolvimento acadêmico da doutoranda Camila. Portanto, meu agradecimento ao professor Leandro e todo o seu grupo. Bom, nós temos aí um propósito em termos de desenvolvimento da banca dentro de um certo período, então nós vamos estar iniciando a apresentação logo de imediato, a apresentação da Camila, né? E após nós vamos estar retomando para o período de arguição. A Camila tem um período de 30 minutos para a apresentação e depois retornamos para a continuação, né? Bom dia a todos, boa tarde, professor Leandro. O trabalho que eu apresento, ele intitula-se Interação dos Universitários com Pares e Envolvimento Acadêmico, análise através da modelagem de equações estruturais, e foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Elizabeth Mercúrio. Para iniciar essa apresentação, eu retomo as origens do estudo. As origens estão relacionadas à dissertação de mestrado que eu desenvolvi junto a esse programa de pós-graduação, também sob orientação da professora Elizabeth Mercúrio, quando eu estudava o impacto das atividades não obrigatórias sobre a formação do universitário.
Dentre as constatações desse estudo, esteve o fato de que as interações que o estudante estabelece com os pares se destacaram enquanto fonte principal de influência sobre a formação universitária. Diante dessas questões, nós retomamos a literatura a fim de analisar com maior profundidade a questão dos pares. E nos deparamos com um conjunto de estudos, inclusive nós fizemos uma retomada histórica desde Feldman, Cobb, Chickering e outros autores que são referências nas áreas relacionadas ao estudo do ensino superior, que também têm destacado os pares enquanto agente fundamental nesse processo. Retomando ainda a literatura, nós constatamos que essas relações interpessoais estiveram sempre presentes no processo educacional. Contudo, a ênfase esteve muito relacionada nas relações entre professores e alunos. Nós passamos, então, por perspectivas e tendências pedagógicas que chegavam, inclusive, a menosprezar as interações entre os pares, entre os colegas. Apenas com a adoção de uma perspectiva construtivista sobre o processo de aprendizagem é que nós nos deparamos com uma nova maneira de olhar para a questão dos pares. Diante disso, nós fomos retomar a literatura nacional sobre o tema e foram escassos os estudos que têm a questão da relação entre os pares como foco, em especial no ensino superior. E pela presença dessa variável ao longo da formação do estudante, nós decidimos investigar essa temática. Para iniciar, então, a apresentação, eu gostaria de retomar alguns conceitos que no nosso estudo, par é definido como conjunto de estudantes matriculados na universidade com os quais os universitários interagem ao longo da graduação. Essa presença do par ao longo da vivência universitária, ela se modifica-se ao decorrer dos anos de graduação. Chickering e Heister, em 1993, ao estudar o desenvolvimento psicossocial do estudante, eles relatam que esse desenvolvimento ocorre através de 7 vetores e um desses vetores seria o desenvolvimento de relações interpessoais maduras, ou seja, no decorrer do ensino superior, sob influência de variáveis ambientais e também características do próprio estudante, você observa um aumento na tolerância, na capacidade de estabelecer relações íntimas, entre outros aspectos. Ao estudar, então, as mudanças que o estudante vivencia ao longo da graduação, também apontou mudanças no que ele denominou de competência interpessoal, na qual está incluso a competência social, que se refere a essa capacidade de se relacionar com o outro. No contexto nacional, eu retomo a dissertação de mestrado que nós desenvolvemos e também o estudo da Oliveira, que pontua que essas interações se modificam no decorrer da vivência ao ensino superior. Outro aspecto que nós gostaríamos de ressaltar é a presença desse par na formação universitária, sendo consenso na literatura a influência dos pares sobre o aprendizado, desenvolvimento cognitivo e permanência. Contudo, falar que eles têm influência não significa que essas relações, que esse impacto seja sempre positivo. É consenso na literatura que algumas interações, como as acadêmicas, nos quais nós podemos incluir as atividades de monitoria e estudo em grupo, têm sido associadas a mudanças positivas no estudante. Por outro lado, dispêndio de tempos em tarefas sociais, como festas e outros eventos, tem sido negativamente relacionado com o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Isso nos faz pensar que não é apenas a frequência de interações que influencia, mas também a natureza, o conteúdo dessas interações tem um impacto sobre a formação do estudante. Ao buscar na literatura suporte teórico para essas questões, nós nos deparamos com um modelo elaborado por Pascarella em 1985 para estudar a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do estudante. Nesse modelo, dentre as diversas variáveis que ele apresenta, a gente destaca a questão da interação com os pares e com os principais agentes de socialização, que inclui também os professores, o impacto que isso tem sobre a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Por outro lado, eles nos lançam uma outra indagação, o fato de que esse impacto pode não acontecer de maneira direta, mas mediado pelo esforço que o estudante despende nas tarefas acadêmicas. Outro modelo que forneceu suporte para a gente foi o trabalho de Tinto, em 1997, para estudar a questão da permanência e evasão. Apesar de incorporar um conjunto mais amplo de variáveis, o que nós destacamos desse modelo foi o fato do autor apresentar que as experiências que ocorrem nos sistemas acadêmicos e sociais, que incluem as interações que o estudante tem com os colegas, elas influenciam a qualidade do esforço desse aluno, o que consequentemente tem impacto sobre a aprendizagem e a permanência. A grande contribuição que nós observamos no trabalho de Tinto, pelo menos para o nosso estudo, foi o fato dele conseguir discriminar com um pouco mais de propriedade a natureza das interações, descrevendo entre interações que podem ter um conteúdo mais acadêmico e interações com os aspectos mais sociais. No presente estudo, então, as interações acadêmicas, elas são descritas como conjunto de ações ou atividades desenvolvidas pelos estudantes junto aos seus pares,
ou compartilhadas com os mesmos e que envolvem aspectos ou tópicos que se relacionam ao desenvolvimento e ao cumprimento das exigências e tarefas do curso superior. As interações sociais, por conseguinte, são conjunto de ações ou atividades desenvolvidas pelos estudantes junto a seus pares ou compartilhadas com os mesmos e que envolvem conteúdos característicos do convívio social do corpo discente de uma instituição de ensino superior. Tá? Outro aspecto, então, que nós gostaríamos de estar ressaltando, afinal, se o impacto dessa variável interação com os pares ela não é direta, ela pode acontecer mediada pela qualidade do esforço. No presente estudo, qualidade do esforço, nós temos denominado como princípio do envolvimento a partir dos pressupostos elaborados por Asch. Entendemos o envolvimento como a quantidade e a qualidade de energia física e psicológica que os estudantes investem na experiência acadêmica. O envolvimento acadêmico, portanto, ele torna-se uma condição necessária para a aprendizagem. E, além disso, Pascarelli e Terenzini, numa publicação recente, destacam que o envolvimento ele é determinante crítico do impacto da universidade. O envolvimento também, por outro lado, ele ocorre num processo contínuo ao longo do tempo, podendo assumir características distintas ao longo da graduação. Então, nesse sentido, nós nos deparamos com duas variáveis, interações acadêmicas e envolvimento acadêmico, interação com os pares, envolvimento acadêmico, que se modificam ao longo do ensino superior e que exercem influência das interações sobre o envolvimento. É nesse sentido que, a partir dessas considerações teóricas, nós elaboramos um modelo a fim de analisar o impacto, então, que essas interações acadêmicas e interações sociais exercem sobre o envolvimento acadêmico. Considerando, então, que o nosso interesse era verificar como essa relação se apresentava em estudantes no início e no final de curso, nós estabelecemos o seguinte objetivo, que seria analisar o ajuste dos dados ao modelo teórico, no qual assume-se que as interações acadêmicas e sociais estabelecidas pelos estudantes com seus pares influenciam o envolvimento acadêmico, tanto no início como no final do curso superior, bem como nosso intuito foi analisar também a magnitude de tal influência. Para tanto, nós optamos por uma metodologia que trabalhou com a pesquisa explicativa pela possibilidade de aprofundamento nessas questões. O estudo, por trabalhar com alunos ingressantes e concluintes, teve um recorte transversal. Nós baseamos no levantamento de dados diretamente com os alunos e foram realizadas análises quantitativas. Participaram desse estudo universitários matriculados em uma universidade confessional, uma das maiores universidades do Brasil, localizada na região sudeste. Essa instituição ela é multicamp e foi realizada em apenas um dos campi dessa instituição. A amostra, a fim de se adequar aos estudos que foram realizados nos instrumentos, totalizou 1.070 universitários, sendo 586 ingressantes e 417 concluintes. Nessa amostra, nós também buscamos um equacionamento nas questões de gênero, então houve homens e mulheres, e também nós buscamos estudantes que tivessem um perfil mais heterogêneo. Por isso, trabalhamos com universitários com faixa etária distintas, inclusive nós gostaríamos de ressaltar que houve estudantes considerados não tradicionais ou aqueles que aqui no Brasil têm idade superior a 24 anos. Também nós trabalhamos com estudantes matriculados em cursos da área de ciências exatas, humanas e biológicas, que frequentam a instituição no período noturno e diurno e que trabalham ou que não exerçam atividades remuneradas ao longo da graduação. Com isso, nós buscamos uma heterogeneidade também no que se refere ao perfil socioeconômico desses alunos. Considerando que as variáveis que nós trabalhamos, elas não podem ser mensuradas diretamente, tanto a interação como o envolvimento, elas são variáveis latentes que nós conseguimos mensurar através de comportamentos ou ações, foram necessárias a construção de duas escalas. Trabalhamos, então, com o primeiro processo, a construção da escala de interação com os pares, no qual nós seguimos todos os pressupostos descritos na literatura nessa fase de construção. Optamos por um instrumento em formato Likert de 5 pontos, que variava do nunca, nada, até sempre e muito, e a versão inicial do instrumento era composta por 41 indicadores, agrupados em 2 domínios, interações acadêmicas e interações sociais. Com relação à escala de envolvimento acadêmico, ela também seguiu os mesmos pressupostos para a construção, também foi em formato Likert de 5 pontos, mas a versão inicial tinha 42 itens que nós pressupunhamos que seriam agrupados em apenas um domínio. Vale ressaltar que no processo de coleta de dados foram seguidos todos os pressupostos éticos exigidos em relação ao Conselho Nacional de Saúde. Tá? Com relação ao processo de análise dos dados,
Para trabalho com as escalas, houve primeiro uma preparação dos dados através de teste de aderência de distribuição normal, análise de missing outliers. Também nós fizemos uma primeira análise descritiva dos itens e depois inferencial para verificar a diferença entre ingressantes e concluintes. Nós realizamos também a divisão da amostra em 2 grupos para a realização da análise fatorial. Nós buscamos também a adequação dos dados, a possibilidade de realizar essa análise fatorial e depois realizamos análises fatoriais, tanto confirmatória, primeiramente exploratória e depois confirmatória. E na sequência trabalhamos com a análise da consistência interna. Para a preparação dos dados e análise fatorial, exploratória e consistência interna, nós utilizamos o pacote estatístico SPSS. Para análise fatorial confirmatória foi usado o pacote estatístico ou software LISHEL. Bom, para a análise da fatorial confirmatória e depois do ajuste do dado ao modelo teórico que havíamos proposto, primeiramente nós trabalhamos com a modelagem de equações estruturais, sendo necessária a construção de modelos teóricos. Posteriormente foram feitas para todos os testes de modelos preparação dos dados através da criação de matrizes policóricas de correlação e assintótica de covariância através do programa pré-LIS. E considerando que essa amostra ela foi limitada em relação ao método de estimação que nós utilizamos, que é do mínimo quadrados ponderados diagonalizados, nós tivemos que recorrer à técnica do bootstrapping. Para análise dos dados, nós utilizamos também coeficiente de ajuste e trabalhamos para verificar essa magnitude da relação com os coeficientes de regressão. Que no nosso estudo, como nós temos uma variável, 2 variáveis latentes, inicialmente independentes, e o impacto que elas têm sobre uma variável latente dependente, esse valor beta também é denominado por gama. Como principais resultados, nós podemos destacar que, no que se refere à escala de interação com os pares, ingressantes e concluintes diferem de maneira estatisticamente significante em 20 dos 41 itens. E desse total, em 18 itens, os concluintes interagem de maneira mais intensa, sendo que 7 itens diziam respeito às interações acadêmicas e 11 itens às interações sociais. Apesar de uma análise preliminar, ele já fornece suporte que ingressantes e concluintes interagem ao longo da graduação de maneira distinta com seus colegas. Com relação à escala de envolvimento acadêmico, ingressantes e concluintes diferem em 26 dos 42 itens. E desse total, em 19 itens, os alunos de início de curso apresentam valores mais satisfatórios. Os ingressantes, por um lado, têm um envolvimento maior com as atividades obrigatórias e concluintes um envolvimento maior com as atividades não obrigatórias. Uma nova etapa das análises foi o estudo das principais propriedades psicométricas dos instrumentos. Com relação à escala de interação com os pares, considerando que essa escala foi criada especificamente para esse estudo, nós optamos por realizar primeiro uma análise fatorial exploratória. Uma vez que havia-se o pressuposto de que os dados que os domínios pudessem estar correlacionados, nós optamos por a rotação oblíqua, especificamente a Promax. Nós consideramos itens que tivessem saturação no fator com carga fatorial mínima de 0,40 e nesse processo nós tivemos 2 tipos de agrupamento. O primeiro no qual os itens se agrupariam em 2 fatores, como originalmente havia sido propostos, e com isso nós teríamos 37,74% da variância total acumulada explicada. Por outro lado, ao olharmos então o conjunto de dados fornecidos pela análise fatorial exploratória, nós constatamos que o agrupamento em 4 fatores também pareceu adequado, e ele conseguiria explicar um conjunto maior da variância. Diante disso, nós submetemos aquela outra amostra de estudante, que nós tivemos feito uma separação primeiro, em 535 num grupo e 535 no outro grupo, análise fatorial confirmatória. Nós foi realizada a confirmação desses 2 modelos, tanto com os dados se ajustando em 2 fatores, como o agrupamento em 4 fatores. Que houve essa confirmação, mas houve a necessidade de alguns ajustes, com a exclusão de algumas variáveis e com a existência de covariância entre elas. Isso se deve ao fato de que a escala foi construída com um conjunto maior de itens, que havia sim o pressuposto de que os itens poderiam ser redundantes e depois eles poderiam ser excluídos. Os dados que eu apresento na sequência são os coeficientes de ajuste do agrupamento em 4 fatores, que para a escala de interação com os pares mostrou-se o mais adequado. Quando nós analisamos, então, a consistência interna pelo alfa de Cohn, nós constatamos que a escala apresentou resultados consistentes, sendo esse agrupamento em 4 fatores resultante nos seguintes domínios: interações acadêmicas que envolvem discussão e oferta de ajuda, ou seja, aquelas interações nos quais o papel do estudante é mais ativo.
Interações acadêmicas que envolvem colaboração e recebimento de ajuda, ou seja, naquelas nos quais o envolvimento do estudante é mais passivo, as interações são mais passivas. Interações características do convívio social e formas de lazer e interações íntimas. A diferença que nós observamos aqui da proposta original para essa é o fato das as interações acadêmicas parecem ter se divididas em 2 grupos e as sociais em outros 2 grupos. Com relação à escala de envolvimento acadêmico, também foram realizadas as mesmas análises. Um fato que chama a atenção é que a proposta inicial dos dados se agruparem em apenas um fator não se mostrou adequada. Por isso, nós usamos os mesmos conceitos, os mesmos pressupostos para a escala de interação com os pares, sendo realizadas o agrupamento em 2 fatores e posteriormente em 4 fatores, sendo realizadas tanto a análise fatorial exploratória como a análise fatorial confirmatória. Apesar de termos o ajuste dos dados a esses 2 modelos, quando nós analisamos a consistência interna pelo alfa de Cronbach, apesar de ter outros indicadores de consistência interna, nós temos feito a opção pelo alfa de Cronbach, o agrupamento em 2 fatores mostrou-se mais adequado. Por isso, essa escala ficou agrupada então em 2 fatores, que seriam envolvimento com as atividades obrigatórias e envolvimento com as atividades não obrigatórias. Então, nesse momento, a próxima etapa do nosso trabalho foi analisar o ajuste dos dados a esse modelo. O modelo originalmente proposto propunha o impacto das interações acadêmicas e sociais sobre o envolvimento. É nesse momento que nós fizemos uma readequação do modelo, em que nós passamos a analisar o impacto das interações acadêmicas que envolvem discussão e oferecimento de ajuda, interações acadêmicas que envolvem colaboração, interações sociais e interações íntimas, sobre o envolvimento com as atividades obrigatórias e não obrigatórias. Tá? Nós fizemos essa análise tanto para ingressantes e concluintes, que era um dos objetivos do nosso estudo, e o modelo mostrou-se adequado e perfeitamente ajustado, pelos coeficientes que nós consideramos adequados na psicologia, o que mostra que esse modelo, então, ele é coerente, o modelo teórico, nossos dados empíricos confirmaram o modelo teórico, tanto para ingressantes como para concluintes. Uma outra etapa da análise foi analisar a magnitude, então, dessa relação. O que nós observamos, aqui são os dados dos ingressantes, que diferentes formas de interação têm impactos, têm influências distintas sobre as formas diferentes de envolvimento. Isso tanto para ingressantes como para concluintes. O que nós ressaltamos, então, desses dados foi a possibilidade de confirmar o modelo nulo. Mas um fato que nos chamou a atenção é o fato de que a natureza das relações, das interações estabelecidas entre estudantes com seus pares e o envolvimento acadêmico apresentar características semelhantes entre ingressantes e concluintes. Isso pressupõe a gente fazer análise, então, dessa relação. O que nós temos? Que algumas interações elas são positivamente associadas com algumas formas de envolvimento, sendo que outras têm impactos negativos para o engajamento do estudante. Em síntese, nós temos que aquelas interações no quais o papel do estudante é mais ativo, as interações acadêmicas que envolvem discussão, quanto mais o estudante realizar essas atividades, quanto mais ele interagir com os pares nessas atividades, maior será o envolvimento, tanto com as atividades obrigatórias como com as não obrigatórias. Por outro lado, as interações características do convívio social, então, quanto maior houver interações dessa natureza entre estudantes, pelo menos para os matriculados e para essa amostra, maior será o envolvimento com as atividades não obrigatórias. Por outro lado, algumas interações também tiveram impactos negativos sobre o envolvimento. Aquelas interações acadêmicas que envolvem colaboração e recebimento de auxílio, então, quanto mais o estudante interagir dessa forma, menor será o envolvimento dele com as atividades obrigatórias e não obrigatórias. E com relação às interações íntimas, também percebemos esse impacto negativo, com as não obrigatórias para os 2 grupos de estudante e apenas para os concluintes, esse impacto foi negativo sobre o envolvimento com as atividades não obrigatórias. Tá? Nós podemos compreender, então, essa influência dessa relação, primeiramente pelo fato do suporte social que os pares oferecem aos estudantes. A gente sabe que o suporte social é uma variável preditora do bem-estar e, sendo esse uma variável importante para que o estudante consiga se envolver com as atividades acadêmicas. Por outro lado, nós sabemos também que os pares trazem um conjunto de normas, valores, e isso são partilhados entre estudantes. O impacto negativo pode ser, então, explicado pelo fato de que, algumas vezes, essas normas e valores e crenças, muitas vezes, que os estudantes trazem, não são compatíveis com o que se espera para um envolvimento acadêmico. Outro fato também que nós gostaríamos de ressaltar é o papel que os pares exercem como um elemento motivacional
para o estudante, entendendo a motivação nos aspectos que dizem respeito à cognição individual. Então, se nós pegarmos a teoria social cognitiva, os pares podem contribuir para a modelação tanto de comportamento, mas também para a modelação de expectativas, crenças e valores que fazem essa mediação entre as variáveis ambientais e o comportamento do estudante. Por outro lado, nós encontramos diferenças entre ingressantes e concluintes, que diferenças em termos da magnitude da influência. Com isso, nós podemos constatar que os desafios que são impostos aos estudantes ao longo da vivência superior são distintos e levam os mesmos a interagirem de maneiras diferentes com os seus pares. Nesse sentido, o aluno de início de curso ele vivencia uma reorganização da sua rede social, o que pode explicar alguns impactos mais positivos ou mais negativos de algumas das formas de interação. Outro ponto que nós gostaríamos de ressaltar é que, apesar de termos constatação na literatura de que os estudantes interagem de maneira diferente ao longo da graduação, essas mudanças não são fortes o suficientes para proporcionarem mudanças num padrão de influência. Apenas elas modificam a magnitude, mas o padrão de influência continua similar. Em síntese, então, com esse modelo nulo originalmente proposto, nós temos que interações com naturezas distintas apresentam influências também diferentes sobre o envolvimento acadêmico. As características de tais influências sobre o envolvimento são semelhantes entre ingressantes e concluintes. No entanto, dependendo do momento de curso, a magnitude da influência é distinta. A literatura também nos destaca que, mesmo tendo a confirmação de um modelo teórico, seria interessante testar modelos nulos. E nós fizemos essa análise através da criação de um modelo alternativo, no qual nós buscamos analisar a reciprocidade da relação. Ou seja, se inicialmente queríamos analisar o impacto das interações sobre o envolvimento, no modelo alternativo nós pressupomos, será que o envolvimento também exerce um impacto sobre a interação? E isso foi confirmado, né? Envolvimento acadêmico, com as atividades obrigatórias e não obrigatórias, influenciam as interações que os estudantes estabelecem com os pares. Apesar de que a força dessa influência ela é menor do que quando a gente compara o modelo originalmente proposto. Mas ele também traz avanços em termos da literatura, uma vez que a relação inicialmente estabelecida é a que nós temos mais encontrado na literatura. Tá? Como considerações finais, então, nós podemos destacar que ingressantes e concluintes interagem com seus colegas e se envolvem com o curso de maneira distinta. Os estudos iniciais sobre as propriedades psicométricas e escalas de interação com os pares de envolvimento possibilitaram compreender as maneiras distintas com as quais o estudante interage com os pares e reafirma que um conjunto mais amplo de experiências, como as de natureza não obrigatória, compõe a formação do estudante. Um aspecto que nós gostaríamos de ressaltar no processo de construção da escala é que, apesar de terem seguido todos os pressupostos de estudos psicométricos, nós temos limitações em termos da generalização desses resultados, considerando a característica da amostra e também as variáveis que nós analisamos, uma vez que as interações e o envolvimento estão muito na dependência de variáveis não só pessoais do estudante, mas características do próprio ethos e da cultura institucional, que podem favorecer ou não interações como envolvimento. Sobre ainda o modelo, nós constatamos a confirmação desse modelo teórico, o que nos remete a ações práticas que poderiam ser disponibilizadas ou pensadas junto aos programas de curso como forma de ampliar o envolvimento acadêmico do estudante através das interações que exercem com os colegas. Por outro lado, apesar de termos a confirmação desse modelo, na literatura nós trabalhamos apenas com uma parte no modelo. Então, outras variáveis poderiam ser incorporadas, como o fato agora de continuar essa relação. Então, o impacto que as interações têm sobre o envolvimento e, consequentemente, do envolvimento para a aprendizagem e permanência no ensino superior. Além disso, outras variáveis também poderiam ser analisadas. Nós só trabalhamos com ingressantes e concluintes. Então, a gente sugere novos estudos que trabalhem com questões ligadas ao momento de curso, gênero, idade, que podem afetar a frequência com a qual o estudante interage. Apesar disso, esse estudo traz contribuições em termos da compreensão das interações que os estudantes estabelecem com os pares e a formação em ensino superior. Depois da apresentação da Camila, em tempo completo, eu espero que vocês entendam o ritmo que nós estamos colocando ao desenvolvimento dos trabalhos, né, que para nós não é uma coisa muito usual, mas é em função de uma expectativa de estarmos aí concluindo dentro de
de um limite que nós nos propusemos, principalmente em função também do sistema adotado com a participação de pessoas externas. Bom, a partir desta apresentação, nós abrimos, então, o período para as arguições para a banca, e eu gostaria de sugerir aqui uma sequência e também sugerir uma questão de limite temporal. Nós estaríamos iniciando com a arguição e as considerações do professor Leandro, seguido da professora Cássia, professor Disseu e professora Sueli, que é da casa, por tradição, a gente tem assumido essa sequência. Do ponto de vista temporal, nós estamos sugerindo 30 minutos para cada membro, incluindo aí 20 minutos de observações e 10 de resposta da Camila. Isso, na verdade, é uma tentativa, fiquem à vontade, eu acho que é claro que a gente pode estar alterando em função da necessidade do momento. Professor Leandro, então começamos com o senhor. Olá, bom dia para vocês. Espero que estejam ouvindo. Professora Elizabeth Mercury, muitos parabéns pela sua orientação. Muito obrigado pelo convite para eu estar convosco nesta banca. É um prazer muito grande estar com a vossa equipa, que sei que tem feito trabalhos muito relevantes com os estudantes de ensino superior, aí no estado de São Paulo, nomeadamente em Campinas. Queria agradecer esse convite também em nome da Universidade do Minho, cumprimentar a vossa universidade. Queria cumprimentar os outros membros da banca, vários deles eu conheço, é um prazer muito grande estar com eles também. São pessoas conhecidas, amigas, que nos visitam também de quando em vez. Não vou estar agora a mencionar os nomes para não alongar muito. Queria cumprimentar os participantes que estão aí desse lado. Também aqui em Portugal vieram alguns amigos da Camila para assistir. Queria, por último, felicitar a Camila Alves Fior pela tese. A Camila deixou aqui em Portugal uma imagem muito positiva, uma aluna muito dedicada, muito trabalhadora, muito séria, e as pessoas reconhecem isso quando hoje quiseram também se associar aqui em Portugal à defesa do doutoramento da Camila. Portanto, para ela também os parabéns. O tema que a Camila escolheu, o tema da sua tese, é um tema muito relevante hoje no ensino superior. Nós hoje estamos procurando aqui em Portugal, como vocês no Brasil, que a universidade se preocupe com os espaços extra-académicos ou extracurriculares, aqueles que a universidade muitas vezes organiza de um ponto de vista formal. Cada vez mais nos apercebemos que, sobretudo, junto destes jovens adultos, no período dos 18 aos 25, a universidade tem que estar muito atenta àquilo que são as suas interações, as suas formas de se envolver na instituição. Nós, como professores, nós, como gestores da universidade, muitas vezes pensamos apenas naquilo que é formal, pensamos que na base dessa formalidade os alunos se organizam, se comprometem connosco e trabalham, mas efetivamente os alunos trazem para a universidade um outro projeto, muitas vezes um projeto complementar. Eu acho que um dos contributos importantes nesta tese, para além da síntese teórica que a Camila conseguiu fazer, eu acho que um dos contributos importantes tem a ver com os instrumentos que ela constrói, que ela valida. É importante para vós, é importante para nós aqui conhecer a fundo a qualidade das interações com os pares que os alunos estabelecem, quer numa dimensão académica, quer numa dimensão social, e portanto nós estamos também muito interessados em rentabilizar essa escala da Camila, assim como também a outra escala do envolvimento académico que ela também construiu e validou. Eu diria que esta, a meu ver, é uma mais-valia muito importante, muito significativa desta tese, na medida em que com estes dois instrumentos nós podemos avançar para novas pesquisas e quiçá até para a intervenção. Gostava também de fazer uma consideração positiva. Acho que a Camila escreve bem, acho que a Camila é muito clara na escrita e também foi aqui na sua exposição oral. A Camila descreve, explana muito bem as suas ideias. Acho que a síntese teórica foi muito bem conseguida e na parte empírica eu acho que há aqui um rigor metodológico que também é importante a todos nós destacar. A Camila faz um esforço grande por utilizar ferramentas estatísticas avançadas, apropriadas,
justifica essas análises estatísticas. Penso que há aqui um rigor e uma qualidade que nos apraz a todos registrar, como a Camila conseguiu. Eu vou tentar avançar para 3 desafios ou 3 questões à Camila, procurando ver se nesta parte pelo menos não somos interrompidos. Uma tem a ver mais com a parte teórica e tem a ver sobretudo com esta relação não linear ou curvilinear que ela faz referência entre estas interações sociais, este envolvimento do estudante para além da atividade académica, diríamos nós, no seu rendimento, no seu sucesso, na sua vida académica mais curricular. E, de facto, esta relação curvilinear dá-nos a entender que alunos com pouca interação são alunos que geralmente saem empobrecidos da universidade, mas também alunos com demasiada interação social e, sobretudo, feita em certas áreas, acaba também por ser negativo. Ora, isto não, penso eu que é um dado da literatura, é um dado que ela também aprofunda, mas eu penso que há aqui uma análise que seria interessante ouvir da parte da Camila, que tem a ver com as variáveis do próprio aluno nessa situação. Há aqui variáveis pessoais, há aqui variáveis moderadoras, né? Há aqui, diríamos nós, características dos alunos que podem eventualmente ajudar-nos, quer a compreender o funcionamento dessa relação não linear, dessa relação que ela chama curvilinear, né? Mas também é verdade que cada caso é um caso, cada aluno é muito particular na forma como vivencia isso, e eu penso que a Camila aqui generalizou um pouco e seria interessante não desprezar as variáveis pessoais, quer em termos dos alunos que ingressam, quer dos alunos que estão saindo. Acho que aqui há alguma dimensão mais pessoal da parte do aluno que nós poderíamos tomar em consideração nesta análise. Há um segundo desafio, ou uma segunda questão, que é na parte da metodologia. A Camila fez também referência a isso. Uma das limitações do seu estudo tem a ver com a questão da amostra ter sido tão grande, tão cuidadosamente elaborada, mas ter sido uma amostra recolhida apenas numa instituição. Eu penso que para este tamanho da amostra, para o volume de trabalho que ela teve, para o cuidado que teve em organizar-se segundo ingressante, concluinte, género, em função do curso, penso que ela deveria ter saído. Penso que a instituição que ela escolhe, ela refere que é uma instituição confessional. Eu, aqui em Portugal, deduzo que será uma instituição com um cariz uma certa identidade particular, não será uma identidade de nós de uma universidade pública, embora refira a alguma heterogeneidade. Eu penso que essa é talvez uma limitação na análise dos seus dados, o facto de ter escolhido apenas uma instituição. Também não sabemos muito bem qual é a percentagem de alunos que eventualmente estariam nas circunstâncias de resposta a esta escala. Um problema que nós temos aqui, não sei se a Camila também vivenciou o mesmo, é nós muitas vezes caracterizamos os alunos que estão presentes nas nossas atividades seletivas. Uma amostra tão grande sugere que ela deve ter recolhido essencialmente nas aulas. Qual é a percentagem de alunos que não frequentam estes espaços curriculares e que eventualmente poderiam fazer sentido refletir isso nos dados? O terceiro comentário que eu fazia à Camila tem a ver com alguma hesitação que eu senti na sua análise das duas escalas. Parece haver uma fundamentação teórica, mas depois, quando vai avançar na análise dos itens e na seleção dos itens, a Camila explora aqui um conjunto de análises fatoriais exploratórias, factoriais confirmatórias, mas um pouco ao sabor dos dados e não tanto ao sabor de uma teoria organizativa das suas duas escalas. E aqui eu senti que parecia que a Camila não estava a ser mais guiada pelos dados estatísticos do que pela sua autoria, pelo seu background. E aí eu senti que a Camila, por um lado, recorrendo a boas ferramentas de análise e sendo muito cuidadosa, me parece que a estatística veio ao de cima e se perdeu um pouco o referencial psicológico das próprias escalas. Senti aí, de facto, alguma dificuldade de conciliar. E basicamente eram estes três comentários. Portanto, um comentário mais para a parte teórica, um mais para o método, e daí destacaria como problema a amostra, e um outro mais para a parte da análise dos dados, em que eu senti que há aqui um recurso à estatística, mas muitas vezes faltando um referencial teórico de partida, até porque
quando a análise fatorial confirmatória é utilizada, ela geralmente pressupõe um modelo e é nesse que a gente se situa. Penso que houve aqui tentativa de validar 1, 2, 3, 4 fatores e penso que aqui há alguma hesitação por parte da candidata. Mas queria agradecer mais uma vez o convite e queria dizer que é uma tese brilhante, uma tese muito boa e que a Camila e a sua orientadora estão de parabéns e um grande abraço para vocês todos aí em Campinas. Boa tarde, professor Leandro. É um prazer revê-lo. Eu peço que você transmita os meus cumprimentos aos colegas que estão na sala. Eu fico muito feliz com as suas colocações e com a sua presença aqui na conferência. Nós reconhecemos o esforço que foi feito para conseguirmos conciliar, né? Então nós agradecemos essas questões. Eu também agradeço os seus comentários e eu vou tentar ser mais direta respondendo as questões que você coloca. Com relação à primeira parte, a parte teórica, eu também reconheço que em alguns momentos a gente se encanta mais pela relação que a gente vai trabalhar, que nem o caso das interações e o envolvimento, mas em nenhum momento as variáveis pessoais deixaram de ser pensadas. Inclusive, nós deixamos até como sugestões para novos estudos, uma vez que nós fizemos um recorte na literatura, porque na literatura, quando ela estuda esses modelos teóricos para o desenvolvimento cognitivo ou para a permanência, elas incorporam um conjunto muito mais amplo de variáveis, características pessoais do estudante, que a gente inclui as variáveis de background, de rendimento acadêmico e outros, as próprias características da instituição, a dinâmica como isso acontece. Então, nesse momento, nós fizemos um recorte, né? Mas nós temos interesse realmente e nós temos esse pressuposto de um conjunto mais amplo de variáveis, como o senhor mesmo coloca, as variáveis mediadoras, elas podem estar fazendo essa relação, tanto variáveis de natureza institucional, que é a nossa preocupação em termos do instrumento, como variáveis de natureza mais pessoal. Então, assim, nesse momento, talvez nós não priorizamos tanto no estudo, mas é nosso interesse em estudos subsequentes fazer a ampliação desse modelo para poder caracterizar um pouco melhor essas questões, né? Inclusive, uma outra questão que nós temos, Beth e eu colocados, é o fato que nós trabalhamos nesse estudo muito com a questão da frequência, né? Também poderíamos pensar em termos de avaliar a qualidade disso. Há uma série de trabalhos que utilizam o que nós chamamos de um sociograma, para verificar com quem que as pessoas interagem, como que são essas interações. Então, talvez no futuro, né, uma análise mais ampliada para essas questões. Talvez ele pode ter um grupo mais restrito, como a gente pressupõe que aconteça com os concluintes, mas essas interações terem um peso tão forte para ele ou terem naturezas que são diferenciadas. Em relação à parte metodológica, realmente a construção e a seleção dos participantes foi um desafio, né? Nós, a todo momento, nós tínhamos essa consciência em termos da limitação da amostra, pelas características dela ser apenas de uma instituição, né? E eu assumo essa responsabilidade, né, uma vez que é a instituição no qual eu trabalho e que havia também um interesse em contribuições, né? O quanto que esse estudo poderia contribuir para a instituição, que é essa instituição da qual eu faço parte. Então, inclusive que possibilitou a viabilização desse estudo em termos da minha vivência em Portugal, em termos de afastamento. Então, eu também pensei em termos da contribuição que eu pudesse dar, mesmo reconhecendo esses limites, né? E a Universidade Confessional, realmente aqui no Brasil, ela não é pública, né? Ela é uma universidade privada, mas sem fins lucrativos, e ela tem algumas propostas diferenciadas. Com relação, nós procuramos ser um tanto quanto criteriosos em relação a essa questão, né? Por esse tamanho da amostra, muito da coleta foi realizada sim em sala de aula, mas não exclusivamente. Uma vez que, se nós estamos mensurando formas diferentes de envolvimento, nós não podíamos pressupor que apenas o estudante que estivesse em sala de aula, talvez ele tenha uma forma diferente de envolvimento que não seja a de outros. Então, essa coleta, além da sala de aula, ela ocorreu em outros espaços da universidade, como centros acadêmicos, bibliotecas, cantinas, setor de comunicação, clínicas, escolas. Então, e inclusive quando nós fomos às salas de aula, houve uma segunda coleta a fim de trabalharmos com o estudante que em algum dia não pudesse estar presente. Então, nós procuramos, é certo que na sala de aula a gente consegue um volume maior de estudantes, mas isso também foi feito em outros cenários. Em relação à terceira questão,
A gente vai se encantando realmente pelas análises estatísticas, né? Mas em nenhum momento, talvez eu acho que isso no texto possa não ter ficado tão claro, a gente se esqueceu desses subsídios teóricos. Inclusive, a análise fatorial inicial que nós fizemos, né, nós pedimos para a extração, por exemplo, de 2 fatores, como originalmente havia sido proposto, interações acadêmicas e interações sociais. Nós apenas ampliamos esse tipo de análise pelo fato de considerarmos que a formação de 4 fatores em relação à escala de interação com os pares, ela não estava distante dos referenciais que nós tínhamos na literatura, né? Uma vez que elas ampliavam essa compreensão das interações acadêmicas como as interações sociais. E em relação ao envolvimento, também foi muito pensado essa escala e essa questão do agrupamento em um fator só, que nós queríamos trabalhar com o envolvimento com uma variável mais ampla. E quando nós nos deparamos que aqui em um fator ele teria uma variância explicada mínima, apesar de ser aceitável nós encontrarmos estudos assim, quando nós analisamos a extração de 2 fatores, eles ampliam nossa visão e também remetem a estudos anteriores que a gente havia feito e que não limitam o envolvimento acadêmico às atividades obrigatórias ou não obrigatórias. Bem, professora, eu não sei se eu respondi às suas colocações, se tiver mais alguma pergunta. Não, acho que respondeu às perguntas. Acho que foi muito clara também na forma como respondeu e traduz aquilo que nós esperamos com o seu doutorado, que é autonomia, posições pessoais, e vamos em frente. Muitos parabéns, tá? Professor Leandro, muito obrigada. Eu espero que o senhor possa estar acompanhando a banca até o final, mas eu gostaria de estar lembrando, se tivermos algum problema de conexão durante esse período, que é um período aí mais longo, nós buscaremos contato até o final até o encerramento dos trabalhos. Muito obrigada e vou dar continuidade aos trabalhos com a professora Cássia. Obrigada, eu quero agradecer o convite da professora Elizabeth e assim, hoje eu me sinto numa posição muito especial de participar aqui, né, pela primeira vez de uma defesa de tese que acontece assim de uma maneira inovadora, né, em videoconferência, com a participação do professor Leandro, tão importante aqui para nós e para os nossos estudos dessa temática. Então, eu agradeço a oportunidade de poder inaugurar aqui, de estar presente nesse momento tão importante, né? Espero que outras bancas dessa natureza possam ser realizadas. Apesar da dificuldade da gente lidar com o equipamento novo, a sensação de estranheza, assim, tá todo mundo mais formalmente composto, né? O Leandro já conhece que a gente aqui no Brasil não é muito formal, né, Leandro? Mas hoje a gente está tentando se comportar bem, viu? Bem, eu quero também agradecer e parabenizar você, Camila e a Beth. Esse trabalho mostra uma congruência muito grande, né, com tudo que tem sido feito no grupo de estudo, no PES, né, e aí a gente percebe pelo seu relato toda esse crescimento e o interesse aumentado da sua parte para dar continuidade àquilo que você começou há muitos anos atrás, podemos dizer assim. E isso me remeteu à história da minha chegada aqui na Unicamp, né? Que isso ocorreu há mais ou menos 15 anos, e a época em que nós brasileiros estávamos preocupados, e aí foi uma preocupação do governo brasileiro, com a evasão muito alta, especialmente nas universidades públicas. E isso provocou todo um movimento, né, nas universidades públicas, especialmente. Eu não trabalhava só aqui, eu trabalhei sempre na Universidade de São Francisco também, e em razão do cargo que eu ocupava lá, eu participava de fóruns de discussão das pró-reitorias de graduação e pós-graduação. E, à época, houve uma preocupação muito grande com esse fato. E
eu estando aqui na Unicamp, a professora Elizabeth foi contatada pela administração da universidade também querendo ajuda para entender isso. Isso foi uma demanda, né? O que está acontecendo com os nossos estudantes que têm a universidade gratuita, né? Conseguem entrar na universidade pública, isso já tem um atrativo muito grande, não tem que pagar a universidade, como acontece com os que vão para a universidade privada, então só isso já era um grande privilégio à época. E o que acontecia? Que a evasão naqueles anos alcançava 50%. Em alguns cursos ela era mais elevada que isso. Então, de fato, foi muito grande a preocupação e criou um movimento que nos mobilizou. Eu lembro de conversar com a Beth no café e a Beth contar, olha, eu fui procurada, estou começando a me debruçar sobre isso, sobre a questão da invasão dos estudantes no ensino superior, o que acontece, como eles ingressam, como eles saem. Então, isso foi de um problema real que aconteceu, né, no Brasil, e também, circunstancialmente, a Beth, na ocasião, foi a pessoa que ficou encarregada de pensar, ajudar a pensar sobre isso, né? Bem, isso foi muito bom, né, ler o seu trabalho, porque eu fui lá atrás, há mais de 15 anos, lembrar desse início e daí do início do PES, né? As pesquisas sobre os estudantes de ensino superior. Me fez lembrar também de encontros e das leituras, além dos alguns clássicos que você traz aqui, ao mesmo tempo nós temos tido logo depois contato com os estudos do professor Leandro. E aproveitando uma das vindas dele ao Brasil, nós nos encontramos e a professora Beth já estava sueli à época, né? E começamos a nos interessar pelos instrumentos que eram capazes de medir essas variáveis latentes que você se refere tão bem, né, Camila? Então, eu acho que é muito bom saber que anos depois existe alguém, né, foi até Portugal, ficou lá um tempo, teve contato lá na fonte com a pessoa que nos inspirou muitas vezes. O Leandro nos trouxe num pendrive, que na época era uma novidade tanto, nós não conhecíamos. Conhecemos pendrive pelo Leandro que trouxe, nós ficamos assim, impactadas de saber que nós podemos ler o que está aí. A Cristina estava junto, era lá na PUC de Campinas, né? Então, isso me fez lembrar de todas essas situações que parecem engraçadas, são engraçadas hoje, mas faz muito pouco tempo e a gente não sabia o que era pendrive, como é que aquele aparelhinho tão pequenininho conseguia guardar tanta coisa, né? Bem, isso nos mostra o salto que todos nós demos, né? E que a tecnologia também nos proporcionou. E a possibilidade hoje de viver esse avanço tecnológico também, de realizarmos uma arguição de tese, né, com a presença de uma pessoa que está lá no continente antigo, né, lá no país onde nos descobriram. Bem, então tudo isso é para dizer, Camila, que é com extrema satisfação que eu li seu trabalho. Gostaria de ter tido um tempo maior, não pelo prazo que você entregou, mas assim, pelas condições de vida que eu gostaria de ter lido o seu trabalho mais vezes, entendeu? E até o fim, voltar, enfim, ter me debruçado com mais tempo e mais condições pessoais sobre ele. Mas de qualquer forma, foi muito importante e eu concordo aí com as observações do professor Leandro, e algumas delas vão na direção do que eu havia observado. Nem pensei em te fazer qualquer arguição sobre a sua introdução. Eu acho que você teve uma capacidade de síntese realmente bastante boa, né? Conseguiu trazer aqui, e daí a gente vai nas suas referências, ver que de fato você fez uma varredura dos estudos clássicos sobre o tema e de estudos mais recentes que foram publicados aqui no Brasil. Enfim, você conseguiu fazer uma recuperação
do que nós fizemos nesse tempo que é pequeno, né? Assim, pequeno se a gente olhar na história, o que poderia ter acontecido e onde nós poderemos chegar ainda. Acho que você, na sua resposta agora, na sua apresentação e até no seu começo aqui do trabalho, quando você fala do recorte que é necessário, essa sua apresentação aqui, ela vai nos dando a possibilidade de perceber que você fez uma opção por um caminho, né? Você fez uma opção por um caminho que foi muito interessante e que dá a você, pelo menos da forma como eu percebi, a apropriação de tudo isso que está aqui. Quer dizer, o seu trabalho é volumosíssimo, mas a gente percebe que isso se reflete na forma como você fala de tudo que está aqui, entendeu? Então não é um trabalho que tem um volume, mas que não corresponde ao que você conhece sobre o que você produziu ou o que está produzido e que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o resultado de um trabalho, mas ao mesmo tempo percebendo o tanto que você está apropriada dele. Bem, eu gostaria, então, de ressaltar o tanto que isso tudo é interessante. Aliás, um outro aspecto, né, ao ler seu trabalho, eu falava assim, gente, como vai ser bom explicar para os alunos e mandar eles lerem como é que faz lá no trabalho da Camila, porque, assim, está detalhado, está muito didático. Várias partes do seu trabalho estão didaticamente postas, né, de forma que as pessoas leiam e entendam. É muito raro, Camila, eu tenho estado em muitas bancas de doutorado e é muito raro, eu acho que não vi ainda nenhum, né, que tenha usado uma estatística tão sofisticada como a que você usou aqui, né? Aliás, entre os pesquisadores brasileiros da psicologia e que trabalham com pesquisa quantitativa, poucos têm esse domínio para usar todas essas ferramentas e essas análises estatísticas que você usou no seu trabalho. Então, isso faz um diferencial muito grande. Acredito que até por isso você tenha se encantado por elas e talvez, como o professor Leandro observa, assim, deixado de explorar mais aspectos teóricos que com certeza eu sei que você domina, porque isso está presente nos seus trabalhos, na sua forma de ser, muito reflexiva, muito séria, muito preocupada em fazer tudo isso. Bem, eu queria então, as minhas questões vão um pouco pela linha do que eu tenho me preocupado mais recentemente. Você diz no objetivo 3, na página 67, onde estão seus objetivos, você diz lá que um dos objetivos é buscar evidências de validade, né? Descrever as propriedades psicométricas, incluindo as evidências de validade e de fidedignidade do instrumento. Eu gostaria que você comentasse esse objetivo e depois o que você diz na página 89, quando você afirma assim: o presente estudo não tem a pretensão de validar a escala de interação com os pares e a escala de envolvimento acadêmico, principalmente pelas características da amostra. Então, isso me pareceu uma contradição. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso, né? Um outro aspecto também, Camila, que eu gostaria que você comentasse, embora você tenha falado aqui, quando você se deparou com a não variabilidade, me parece que isso você descreve na página 87, exatamente. Você se depara, né, com a pouca variabilidade das respostas aos itens. Ou seja, eles ficaram muito em torno do 3, que é o seu ponto médio, a sua mediana. Depois você faz toda uma análise exaustiva sobre isso. E aí, você tomou a decisão de fazer análises não paramétricas, né? Eu quero que você comente um pouco isso.
Em algum momento te ocorreu, até porque nós temos colegas aqui, o Ricardo Prime, o Carlos, que tem usado muito o modelo Racha, o Firmino, tem usado muito o modelo Racha, até para ver se esses itens, né, que agora a gente já não fala mais em dificuldade, a dificuldade cognitiva, mas o que ele está medindo, o que ele se propõe a medir, se realmente a amostra, a sua amostra, talvez por conta da desejabilidade social, de outras variáveis estranhas que a gente possa levantar, não tenha levado a essa ocorrência, entendeu? E isso, pelo menos eu não senti comentado em nenhum momento, né? Já que você se foi para estatísticas sofisticadas, eu fico pensando por que você não, se não te ocorreu, ou por que não fez, alguma coisa nesse sentido. Bem, outra questão que eu teria para você, Camila, gostaria de te ouvir a respeito da formulação dos itens, que você também destaca aí com muito cuidado, desde análise de conteúdo por juízes, depois análise semântica. E por que a opção, por exemplo, de não incluir itens em sentido negativo na escala sobre interação com os pares? Tá? E na escala de envolvimento acadêmico isso existe, na outra não. Se isso foi proposital, se você tem alguma justificativa, eu não consegui depreender daqui também. Mais uma questão, pensando nessa... Isso, Camila, depois se você responde, se for possível, dentro do tempo, né? Eu estou dizendo assim, coisas que eu gostaria de conversar com você e com a Elizabeth a respeito, e com a própria banca, né? Não sei se vai ser possível nós abordarmos tudo isso. Mas eu fiquei curiosa pela questão, assim, já que você fez um estudo tão longo, e com essa possibilidade de ter acesso a outros dados, já que, como você diz, é a universidade onde você trabalha, a instituição te apoiou, se você não pensou em algum momento de pegar alguma variável de critério, por exemplo, desempenho dos alunos, né, que você pudesse também ir buscar uma outra evidência de validade, né, sem detrimento dessas, mas assim, coisas que você poderia também apontar no final do seu trabalho, quer como uma limitação ou como sugestão para outros estudos. Tá? Eu acho que você teria a possibilidade de fazer isso. E minha última observação, Camila, para ser fiel aí ao tempo e te dar chance de te ouvir, se eu não consegui identificar aqui no seu trabalho, pode ter sido problema da minha leitura, o que você sugere, né? Quer dizer, quem vai usar a sua escala, opta por que modelo? Entendeu? Vai usar os 4 fatores, vai usar 2 fatores, vai usar um fator numa escala e noutra. O que você sugere para que alguém que se disponha a usar... Então, essa discussão, entendeu? Ficou para mim em aberto, porque você fala de todas as possibilidades e eu não percebi um momento em que você chega e diz, olha, sugere-se que o instrumento aqui analisado permite que seja usado assim, assim. Uma última observação, assim, em alguns momentos eu achei que você confundiu a questão de validade com norma. Entendeu? Assim, nessas observações, quando você fala na página, acho que é 278, deixa eu ver se é aqui. Você fala assim, olha, aqui mesmo. Em síntese, o presente trabalho teve como foco 2 variáveis fortemente influenciadas pelo contexto social, necessitando, portanto, que uma diversidade de cenários seja analisada como forma de poder construir novas evidências de validade dos instrumentos. A gente não precisa de muitos cenários para identificar a evidência de validade, a gente precisa muito mais para a norma. Então, aqui que eu fiquei confusa, se quando, às vezes, que você falou em validação, não foi possível, se não foi por conta disso. Você pensar nessa restrição, o que isso tem impedido você... fornecer normas para quando outras pessoas forem utilizar a sua escala. Mas, de qualquer forma, o estudo, reitero,
as observações do professor Leandro, né, sobre a importância e o destaque que esse trabalho merece nessa fase de defesa de tese. Tá? E gostaria de te ouvir a respeito disso. Eu agradeço as suas considerações, Cássia. É um prazer revê-la em momentos importantes para mim, né? Você esteve na minha banca de defesa do mestrado também, então é um prazer reencontrá-la. Eu vou tentar ser mais objetiva na resposta às suas questões, né? E eu só vou fazer algum comentário que, em termos de... Talvez eu tenha me estendido no texto, e eu sempre lembrava do Disseu, que ele dizia, uma boa tese tem que parar em pé, e a hora que a gente imprime, ela não parava em pé porque ela estava grande. Eu falava, Beth, eu vou imprimir frente e verso, porque ela não para em pé. Em termos de ter me estendido em alguns aspectos, mas isso foi uma opção mesmo pessoal, pela limitação que eu senti em estudos que eu analisava em teses, em dissertações. Então, isso foi uma coisa intencional, né? Em termos de detalhar, para quem pegasse o material, ele ter bem claro o caminho e as escolhas que nós seguimos. Tá? Eu vou tentar responder a primeira e a quinta questão juntas, que elas dizem respeito à questão da validade, e na quinta questão você fala o que você sugere em termos de instrumento, né? O que eu quis contar no texto é que nós temos sim evidências de validade do construto, né? Mas a gente tem que tomar cuidado em termos, né, que foi uma restrição que nós tivemos na generalização desses resultados, pelas limitações da amostra, né? Então, diante disso, que talvez eu tenha no texto, eu usei isso com um cuidado e talvez eu tenha me confundido em alguns dos termos, né? Porque em termos dos domínios, a gente tem sim as evidências de validação que foram obtidas pelas análises, tanto a exploratória como a confirmatória, né? Mas em termos de dizer que esses conjuntos de itens vão representar as interações de todos os estudantes aqui do Brasil ou dessa diversidade de instituições, é por isso que a gente teria como sugestão, e eu tenho até o interesse em continuar mais estudos que agora tragam uma diversidade de estudantes, de perfis de instituição, né, até para a gente ter uma definição mais clara sobre isso. Hoje, eu acredito que esse agrupamento em 4 fatores, em 2, a de interação com os pares e a de 2, a de envolvimento acadêmico, ele é bastante interessante, tem suporte na literatura, suporte que nós já havíamos reconhecidos e talvez houve limitação na fase inicial de construção desse instrumento, né? Então, hoje eu optaria por esse modelo, mas com a ressalva de novos estudos em termos de generalização desses resultados. Em relação à segunda questão que você pontua, em relação à ausência de normalidade nos dados, né? A Beth e eu, nós ficamos surpresas com isso, né? É algo que nós várias vezes nos questionamos, inclusive porque quando a gente olha, né, por isso que eu opto por trazer aquelas tabelas e análise descritiva dos itens, claro que nós fizemos uma análise estatística, né, pelo Mahalanobis. E, na realidade, eu tenho, assim, apesar de ter usado este critério, né, eu tenho também algumas restrições, porque ele pressupõe que você vá verificar essa normalidade em itens ou em variáveis que sejam já numéricas. E no nosso caso, nós tínhamos o pressuposto de que elas não são numéricas, elas são ordinais, né? Então, talvez, nesse sentido, que não nos preocupou tanto essa questão da ausência de normalidade. Se eu tivesse isso numa variável realmente enquanto rendimento acadêmico, uma variável que você já pressupõe que existe uma dispersão pela característica do dado, mas aqui ele é um teste que ele pressupõe que você trabalhe com variáveis intervalares, né, que não foi no nosso caso. Houve outras análises e eu também fiz, que eu não quis me estender aqui, para você verificar essa questão da normalidade também dos dados, né, em dados que são de natureza mais ordinal, como é o nosso. Mas e aí é uma percepção minha, que esses instrumentos eles são um tanto quanto ainda empíricos, né? Então por isso que eu optei por usar este. Mas nesse fato, eu não acredito, né, que possa ter havido restrições, né, em termos de desejabilidade social, né?
O que eu acredito que tenha acontecido, essas restrições, aí eu já vou emendar com a outra questão sua, em termos dos itens invertidos da escala de envolvimento acadêmico, que nos chamou a atenção, sim, em alguns daqueles itens, por exemplo, colo nas provas, copio o trabalho nos colegas, que naqueles itens pode realmente ter ocorrido uma resposta que seja mais de acordo com a desejabilidade social. Inclusive, eu fiz questão de acompanhar quase todas as coletas, né, e mesmo deixando claro que isso não teria outras finalidades, né, ou que é finalidades acadêmicas exclusivamente, a gente observava assim relato de estudante. Mas meu pai não vai ficar sabendo disso, mas pelo amor de Deus, né? Meu diretor aqui no meu curso, você não vai trazer isso, né? E mesmo dizendo. Então, e é nesse ponto que eu ainda assim gostaria de estudar mais essa questão dos itens em sentido negativo, porque para essa escala, isso era uma das questões que Beth e eu nós discutimos muito, e eu fiz questão de ter, uma vez que, se você analisar o processo de construção do instrumento, eles dizem que é interessante, até para, senão a pessoa, ela acaba nem lendo mais os itens, né, ela vai se enviesando, ela vai se contaminando para os itens, ela não lê, mas eu não acredito que tenha sido o conjunto mais apropriado. E diante disso, para evitar problemas, na escala de interação com os pares, a gente optou por não ter. Inclusive porque, como eles traziam, a gente não achou que pudesse ter essa questão de estar ficando cansativo, eles nem lerem os itens, né? Então, esse também ocorreu no processo. Como eu acompanhei todas as fases, até na análise dos juízes e posteriormente análise semântica com os estudantes, não foi uma questão que eles relataram. Mas esses itens estão em sentido negativo, que eram os únicos que eu tenho realmente ressalva em termos da desejabilidade. E por isso que nós fizemos a opção por usar os testes mais não paramétricos, né, em relação às análises descritivas inferenciais, e depois, na análise da modelagem, nós seguimos, então, considerando esses dados como natureza ordinal. Né? Nós fizemos as análises iniciais, até o Disseu estava presente, né, em que nós não tivemos nós utilizamos, antes da criação das matrizes policóricas de correlação, nós criamos matrizes de correlação ou de covariância, e realmente houve diferença nos resultados, inclusive nos métodos de estimação. Né? Então, se você pegar o da máxima verossimilhança e esse dos mínimos quadrados ponderados, que a gente usa os diagonalizados, que tem sido descrito na literatura como mais adequados para esse tipo de dado ordinal, ele se mostrou bastante coerente para a gente também. Então, nesse sentido, eu, assim, a surpresa foi inicial, mas depois eu acredito que é em termos mesmo da resposta dos estudantes, que não tenha essas questões. E você diz em termos de outras variáveis de critério, né? Na verdade, eu teria interesse sim em termos do rendimento acadêmico do estudante, alguma coisa que pudesse, tá? Para ampliar esse modelo, outras variáveis, mas essa foi uma variável que a instituição não me liberou. Né? Até o momento, ela me liberou a questão de os que permaneceram, que os evadiram dessa amostra. Né? Mas a gente, eu tinha alguns prazos para encerrar a tese, então a gente não fez essa análise, mas em termos dos que permaneceram e evadiram, isso eu já consegui. Né? Eu vou fazer umas novas tentativas após o término desse trabalho, eu já dei alguns retornos parciais para a instituição, mas eu vou fornecer um retorno final, até para eles entenderem que outras variáveis, como rendimento acadêmico, poderiam ser importantes. Apesar disso, essa é uma variável que a gente tem tido um pouco de dificuldade em ter acesso nas instituições, né? Por ser questões particulares do universitário, entre outros. Não sei se eu respondi, Cássia, tem mais alguma coisa? Respondeu sim, Camila, e me deu a segurança que você responde tudo, né? E espero agora, eu falo como editora de revista, espero que você faça o trabalho, né, porque é um grande trabalho, especialmente porque esse seu relatório ficou muito extenso, então você faça os recortes, porque eu fiquei identificando aqui muitos artigos que você poderá publicar e deverá publicar, né, para que isso não fique um trabalho importante, mas naquela que a nossa mestra Geraldina Wider fala da literatura cinzenta, né? Recentemente eu estive num congresso de cienciometria, então a importância da publicação, não só porque hoje nós somos muito cobrados sobre isso, mas de fato, quando a gente recupera, a gente vai rastrear aquilo que está publicado. Então, eu assim termino insistindo que o seu trabalho
rapidamente seja submetido à publicação para que a gente possa utilizá-lo aí em outras dissertações, em outras teses e para publicação de novos trabalhos. Parabéns a você, Elizabeth, né, pela fidelidade àquele problema discutido há 15 anos atrás e por estar trazendo até hoje respostas que são interessantes a isso. Obrigada, viu? Eu agradeço. Então, nós damos continuidade passando a palavra ao professor Liceu. Eu agradeço muito o convite, prazer conhecendo o professor Leandro, saudações aí à Universidade do Minho, às pessoas que estão aí do outro lado do continente, a professora Elizabeth, evidentemente, né, que sempre tem um vigor grande nos trabalhos que faz, a professora Cássia, sempre um prazer reencontrá-la, professora Isabel e a professora Sueli, do meu lado, deixei por último porque eu posso abraçar. E a professora Isabel, evidentemente, de estar sendo vogal. Parece um jogo de futebol isso aqui, viu, professor Leandro? Nós temos até reserva. Né? Fantástico. Fantástico. Né? Até nisso é moderno, viu? Até nisso é moderno, é inovação. Inovador. Então, é um grande prazer estar aqui, porque a Camila foi minha aluna no meu curso aqui na Unicamp de métodos quantitativos. Então, talvez o professor Leandro fique sabendo que eu sou talvez um dos pecadores aqui que fez todo esse... incentivou a Camila, né? Mas não foi só minha mão, ou seja, a Camila disse que no começo e mostrou os dados, eu participei de algumas análises iniciais, mas essas análises, a Camila sumiu e voltou com tudo pronto, viu? E aí eu falava, Camila, chega, acho que para. Ela falava, não, mas tem essa outra possibilidade, tem outra, ou seja, e fez isso exaustivamente. O mérito é exclusivamente dela, né? Ou seja, na realidade eu acho que incentivei a Camila e criei um monstro, né? Um monstro da estatística. Eu até acho que a Camila é uma estatística enrustida. Ela não é psicóloga, né? Certo? Essa que é a grande verdade. Talvez o reitor mandou-a para ver se eu dou aula bem de estatística. Uma coisa assim. Bom, mas eu li o trabalho, reli, eu fiz parte do exame de qualificação e tinha feito observações lá naquele momento, eu e a Sueli, e eu acho que você cumpriu essas observações. Concordo plenamente que em alguns momentos a estatística fica mais interessante que o trabalho, tá certo? Mas acho que é impossível não se encantar com tantas possibilidades que ela abre, sobretudo esses modelos de segunda geração, né? Também notei que em alguns momentos a Camila foi, eu acho que depois você poderia rever isso na versão final, foi bastante modesta e eu até vou pontuar só eu vou ser bastante sintético, mas vou pontuar só um local que ela diz assim, quer ver, na página 220, ela diz lá no parágrafo que diz o seguinte, olha, o RMSA, né, Rothman Square Error of Approximation, né, 0,0, ou seja, 5,8%, também ficou dentro de padrões razoáveis para a psicologia. Não tem padrão razoável, não, está excelente. RMS 0 é só para Deus, né? Entendeu? Então, eu acho que é brincar de criador, né? Não é só para psicologia, é para qualquer área. Porque com dados dessa natureza é muito difícil ter tá certo? Chegar em zero. Mas nem ajuste quando a gente gera essas variáveis em simulação computacional, a gente não chega em zero. Viu? A gente tem falhas, ou seja, a gente tenta a perfeição, mesmo assim há falhas computacionais, né? Bom, mas de qualquer maneira, uma das grandes perguntas que ia fazer, a professora Cássia fez, sobre esses resultados práticos, e a outra coisa é a decisão do modelo. Eu acho que a grande contribuição, talvez, que eu possa dar aqui nesse momento, porque eu acredito que a lição de casa está muito bem feita, a estatística está impecável, não tem observação nenhuma sobre ela, você, de fato, parte dentro do paradigma, usa o paradigma do método, com precisão, segue esse paradigma com rigor, muito bem fundamentada, e acaba analisando os dados dentro de um contexto muito sério e muito preciso, né? Então eu não tenho observações. Claro que eu dei uma psicóloga aqui, mas tem mais 3 psicólogas, outra lá, e eu sou físico, né? Eu totalmente alienígena nessa banca. Eu vim aqui para analisar estatística. Não tenho extensão para analisar as interações acadêmicas dos universitários, mas estatística sim. Mas outra coisa que eu poderia te falar, talvez para contribuir com o teu trabalho, que é a ideia de usar análise fatorial exploratória. Que desde o primeiro momento que eu venho falando que não é tá certo, a insistência da Camila, viu? Porque a análise fatorial exploratória ela é muito mais pobre que a confirmatória.
né? Ela é mas muitas vezes mais pobre. Tanto é que a gente percebe uma coisa interessante, quer ver? Eu marquei aqui, ó, olha, só para dar uma ideia, e até tentando ser didático a plateia, muitos aqui talvez venham a usar esses métodos nas suas dissertações e teses. Há um momento aqui, que eu não sei se eu marquei, deve ter marcado isso. Deixa eu ver. Que você diz que na página 156, que no fator 1 a maioria carrega no, né, tá certo? E depois no fator 2, também com algumas exceções. Por que aparecem as exceções? Exatamente porque ela é mais fraca. Você deixa aberto, né? Você pergunta para o modelo o que eu achei, né? Tá certo? E o confirmatório você diz, olha, eu tenho isso, achei mesmo, né? Então essa que é a ideia. Então eu acho que você poderia fazer, talvez para trabalho futuro, além de incluir essa variável que você falou de evasão aí, seria fantástica, né? Talvez refine bastante esse modelo, daria uma publicação muito interessante, talvez melhore ainda mais ainda a tua compreensão desse fenômeno. Mas, ao invés de fazer análise fatorial exploratória, eu sugeriria que você, com esse seu vigor, sem perder esse vigor, aproveitando essa sua energia e o vigor que você tem, Camila, fosse em especialistas, pegasse um conjunto de especialistas, você conhece muito, inclusive o professor Leandro, lá e colaboradores dele lá de Portugal, de outras universidades também na Europa, Estados Unidos e tal, e perguntasse, ou seja, pedisse para as pessoas construir um modelo, tá certo? Construir um modelo teórico. Ao invés de você partir de uma análise fatorial exploratória para iluminar, olha, eu entendi perfeitamente, ela serviu para iluminar, falou, olha, tem uma possibilidade de 4 fatores, eu poderia vir também trabalhar desse outro jeito, dá para renomear esses fatores e tal, fazer o caminho contrário. Os especialistas falaram, olha, para estudar esse fenômeno, tem que ter 3, 2, 5, 10 fatores, tá certo? E nesse sentido, eu acho que você poderia vir a retestar, tá certo? Com esses mesmos dados e a mesma escala, as escalas que você tem, os itens que você tem na escala, esses modelos que as pessoas... Porque ilumina diversas possibilidades, eu acho que essa é a grande contribuição. Quando a gente tem um modelo, ele é muito complexo, talvez a experiência de pessoas que se debruçaram muitos anos sobre o mesmo fenômeno consiga fornecer novas luzes, novos caminhos, novas proposições aí nessa coisa, tá certo? E eu acho que é isso, eu não vou fazer pergunta, porque a professora Cássia, a senhora está dizendo que ela ia ficar, professor Leandro, ao final dessa apresentação vendida. Não sei se essa expressão existe em português de Portugal, mas assim, ou seja, me traíram, eu vou ficar sem nenhuma pergunta a fazer. Então, a pergunta, o professor Leandro também tirou outra para fazer, mas de qualquer maneira é assim mesmo. Acho que quando o trabalho está bom, a gente tem pouca coisa para falar, é um momento de celebração. Camila, meus parabéns, olha. Tá certo? Do fundo do coração, tá certo? Sucesso, querida. Espero lhe aplaudir muitas vezes ao longo dessa sua trajetória. Parabéns. Parabéns. Eu também queria fazer alguns agradecimentos particulares, né, porque o Odisseu, ele que possibilitou a viabilização desse trabalho, tanto em termos da disponibilização dos softwares, né, e quando eu estava com dúvida, eu Odisseu, desculpa, mais uma vez, né, uma dúvida e tal, né. E eu acho assim que a presença do Odisseu aqui na universidade que também nos proporcionou investir nessa temática, né? Uma vez que é difícil, aqui pelo menos no nosso vínculo, nós temos pessoas que têm utilizado esta estatística, e nesse momento ainda, antes do término do doutorado, eu não teria condições de retornar para Portugal, então o Odisseu foi uma pessoa assim ímpar, meus agradecimentos, viu, Odisseu? Por favor, em relação à decisão do modelo, eu acredito assim, eu tenho sim uma decisão, e é pelo modelo nulo, que inicialmente havia sido proposto, e que como confirma que a literatura já apresenta, do impacto das interações sobre o envolvimento, né? O modelo alternativo ele foi criado realmente para a gente ampliar essas possibilidades, como uma exigência que você tem em muitos manuais de estatística, né, na necessidade de pensar em modelos alternativos. Eu tinha pensado em outros modelos, inclusive que nós temos já descrito por Tinto, que essas interações acadêmicas elas têm um impacto maior sobre as interações sociais e isso sobre o envolvimento, tanto que ele diz para o aluno de início de curso, né, essas interações que acontecem nos cenários de sala de aula, elas são importantes, ao ponto de ele estar pensando na criação desses ambientes mais de aprendizagem colaborativa, esse tipo de coisa. Então também foi pensado em outros modelos alternativos. É que cada modelo, como acho que vocês acabaram pontuando muito bem,
eles têm que ter um subsídio teórico, né? Porque a estatística ela possibilita fazer o que você quiser, mas depois entender essas questões teoricamente. Então a gente achou adequado nesse momento fazer o recorte, mas outras questões também me interessariam. Mas eu posso deixar mais claro nas considerações finais essa opção, tanto que quando eu falo das considerações finais, as questões na apresentação, das propostas para as universidades, eu tinha sempre em mente o modelo nulo. Desculpa. Então, eu acho que talvez isso poderia ser pontuado de maneira mais intensa, né? A questão da análise fatorial realmente foi uma desobediência ao Dirceu, né? Ele dizia, vá para a confirmatória primeiro, né? E, na verdade, essa opção eu fiz, pelo fato de que essas escalas são novas, né? Nós construímos especificamente para esse estudo. E eu tenho encontrado materiais que fazem análise fatorial confirmatória de instrumentos que já foram submetidos inicialmente à exploratória. Então, por exemplo, se no caso nós tivéssemos utilizado a escala de vivências acadêmicas, por exemplo, do professor Leandro, questionário de vivências acadêmicas, aí eu teria maior segurança realmente para só confirmar, uma vez que isso já houvesse sido estudado e as evidências psicométricas já estariam apresentadas. Mas nesse caso, como um estudo inicial, eu optei por fazer a exploratória primeiro, seguindo alguns dos pressupostos que a literatura, especificamente da estatística, diz, né, para depois confirmar essas questões, né? Agora, na exploratória, a gente sempre teve por pressuposto os referenciais na literatura, tanto que eles estão em termos de fatores, que se vocês olharem, né, a primeira análise, ela dá assim 8 fatores que poderiam ser extraídos, e a gente foi falar, não, isso daí não é adequado para os nossos referenciais teóricos, né? Mas realmente a gente observa o quanto que a confirmatória ela é muito mais robusta, né, em termos da análise fatorial exploratória, isso não tem dúvida. Inclusive, quando eu opto por pontuar algumas variáveis marcadoras para o modelo, né, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque numa das escalas eu marquei a IP36, né, que na análise fatorial exploratória primeira, ela ficava em dúvida onde ela ficaria, se era na interação acadêmica ou na social, quando eu tinha 2 fatores. Quando é 4 fatores, ela já está bem definida, mas ela não é, na exploratória, aquela que carrega com uma carga fatorial mais elevada. Quando eu chego na confirmatória, é ela que se destaca. Então, isso que a gente observa, essas modificações. Não sei se eu respondi, Dirceu. Impecavelmente. Impecavelmente. Bom, Camila, então, nós damos continuidade e finalizando com a professora Sueli. É sempre um prazer tê-la na banca. Agradeço à professora Elizabeth, a Camila, pelo convite e a oportunidade de participar dessa banca. Estou muito feliz em compartilhar este momento tão significativo para você, pessoalmente, né? Para suas famílias, os amigos aqui presentes, né? Que gostam muito da Camila, né, e os que estão lá em Portugal também, e é significativo para o PES também. Acho que a Cássia traz o histórico, né, de desenvolvimento desse grupo de estudo, e a Camila não só se apropria desse histórico, como participa e avança muito das decisões e do desenvolvimento dos nossos estudos. E também esse momento de inovação tecnológica, né, que nos permite formalizar esse intercâmbio, né, com Portugal, com a Universidade do Minho, na sua defesa. E eu fico muito feliz por compartilhar esse momento com tão queridos colegas, professor Leandro, professora Cássia, professor Dirceu, professora Cristina e professora Elizabeth. Então, agradeço bastante o convite, me sinto muito honrada e satisfeita por estar aqui nesse momento da sua defesa. Eu devo destacar que nesse período de convivência, desde o seu mestrado, né, por esse tempo, o PES pôde contar com o seu envolvimento, né, com a sua responsabilidade, parceria e, ao mesmo tempo, com uma pessoa determinada, doce e solidária, né. Pude, então, acompanhar sua trajetória, que é agora concretizada nessa substantiva tese, né? Tese que, mais do que demonstrar seu domínio teórico, metodológico, estatístico, de redação, de articulação de ideias, dentre outras qualidades todas que o seu texto demonstra, apresenta também como você soube aproveitar, né, as oportunidades de formação que surgiram. E mais do que isso, né, a Camila soube buscar
né, e agregar apoios diversos nos diferentes momentos de desenvolvimento do seu trabalho, culminando com o que a gente vê hoje, um amadurecimento e aprofundamento que são marcas fortes da sua pesquisa, né? Então, a parabenizo por essa postura ativa, né, diante do desenvolvimento do seu trabalho, da sua formação. Nota-se assim que o desenvolvimento da sua tese, mais do que um ato meramente acadêmico, né, ele caracteriza-se por uma postura e processo sistemático de construção de conhecimento e participação ativa na vida científica, que penso que é um dos critérios de avaliação, né, e de perfil de um doutor, né? Então, isso fica muito claro no seu percurso e na sua tese. Ao focalizar propriamente o relato da sua pesquisa, queria destacar que considero um texto muito bem elaborado, como já foram destacados pelos colegas, né, essas qualidades, apresenta fluidez, orientação para o leitor, conduz o leitor a um conjunto lógico e organizado das informações, todas as suas decisões, e diga-se que essas decisões normalmente foram as mais rigorosas possíveis, dentre as decisões que haviam, a Camila sempre, com orientação, né, da Beth, escolheu a mais rigorosa, né, como um perfil, inclusive. Elas são todas muito bem justificadas, fundamentadas na literatura ou em dados empíricos, em ambos. Você dialoga com os autores, mas não só atrás dos autores, como se posiciona diante de suas afirmações, contradições, aponta as lacunas. Então, de fato, uma postura bastante ativa, né, diante da busca do conhecimento. Além disso, seu texto caracteriza-se pela intensiva análise dos dados obtidos em relação à literatura científica sobre o tema. Desta forma, o trabalho agrega maturidade nas decisões, né, que interligam o problema de pesquisa, os fundamentos teóricos, as escolhas metodológicas, a análise dos dados, as suas discussões e ponderações quanto à possibilidade de conclusão do seu estudo, que muitas vezes, eu concordo com meus colegas, você minimiza a possibilidade, né, de todo o conjunto de dados que, de fato, você conseguiu organizar com essa pesquisa. Bem, diante dessa temática escolhida, que é uma temática de extrema qualidade, né, e que qualidade para a prática educacional, para a gestão educacional e para o desenvolvimento de outras pesquisas, eu concluo que sua tese passa a ser ou se caracteriza como uma referência para nós, né, seja do grupo, como aos que pesquisam e atuam no ensino superior. Então, eu só quero concordar com as falas anteriores, em que, de fato, a sua tese se torna um manual de referência para todos nós. E agradeço por isso, né? Como parte do protocolo, eu não vou, de fato, fazer uma arguição, né? Eu acho que algumas questões pontuais já foram apresentadas. Eu vou fazer um papel que talvez coincida com as questões que muitos aqui presentes teriam para você, né, as questões que a gente gostaria de saber, que diz respeito aos seus planos futuros, né, mas não futuros a curto e médio prazo, né. Então, em relação a isso, eu organizei duas questões. Eu vou entrelaçar dois pontos que você apresenta aqui no seu texto. Logo no início, você ressalta a necessidade das instituições conhecerem como o envolvimento é construído e quais ações poderiam ampliar o envolvimento acadêmico dos estudantes. Depois, lá na descrição dos seus procedimentos, você diz que assumiu o compromisso de divulgar os resultados juntos à instituição e aos coordenadores do curso. Aqui, respondendo, você já disse que já possibilitou alguns resultados parciais, né? A minha questão eu poderia supor que essa apresentação de resultados já estaria associada a algum tipo de intervenção, né? Você fez algum planejamento dessa natureza? Qual a expectativa que você tem em relação à devolutiva? E aí também eu acho que tem quais as condições que você tem na instituição que possibilitariam uma devolutiva já mais intervencionista, né, com uma atuação.
Um outro ponto é amarrado a esse, né? Não em relação especificamente à devolutiva, mas como articular os seus resultados à realidade da prática educativa, por exemplo, centrada no papel do professor, que nós temos hoje como prioridade no nosso ensino superior, né? Então, como trazer esse conjunto de informações para uma realidade em que ainda é marcadamente pautada pela centralidade do professor. E também uma outra característica que já foi apontada aqui também, por um perfil discente, né, com predomínio da não tradicionalidade, né, ainda mais fortemente marcado do que na sua amostra, né? Qual natureza teria essa intervenção? Eu estou querendo explorar um pouco mais suas considerações, né? Seria curricular, um oferecimento de programas especiais, voltado à formação dos professores, né? Aí eu fiquei pensando quando você traz a ideia das boas práticas educativas, ou mesmo da aprendizagem colaborativa, você chegou a pensar em alguma amarração dessa natureza, né? E, por fim, o outro ponto diz respeito mesmo às pesquisas futuras, né, desenvolvidas a curto e médio prazo. Você já recebeu algumas sugestões aqui, né, e eu queria saber quais são qual é a direção inicial aí dos seus investimentos nessa frente, né? Você tem um conjunto grande de informações no seu banco de dados, que por lá mesmo você já poderia começar a trabalhar, inclusive variáveis, algumas variáveis de natureza, de característica do indivíduo, né, dos alunos, característica pessoal dos alunos, que poderiam estar sendo mais exploradas, né? Então, assim, como você pretende dar continuidade à sua atividade como pesquisadora? Essa aqui é a questão. Bem, essas questões acho que só dão para a gente, né, para a banca e para os presentes, né, uma noção aí dos seus planos futuros, que com certeza você já organizou, já deve ter sistematizado, né? Mas eu já adianto que diante da sua trajetória, diante do material, né, eu só posso me sentir muito orgulhosa de estar aqui na sua banca. Tá bom? Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer as colocações da professora Sueli, que também teve um papel muito importante na minha formação, né, sempre acompanhando os trabalhos, desde o final do mestrado e o doutorado inteiro, no processo de construção do instrumento também. Muitas vezes nós tivemos que recorrer à Sueli, então nós agradecemos a disponibilidade e a presença nesse momento e em toda a minha trajetória. Em relação aos resultados, o que eu já fiz foi divulgar alguns desses resultados para a diretoria de graduação da instituição, inclusive até como forma de eu estar solicitando as informações ligadas à permanência e evasão, né? Porque que retorno eu vou dar? Eu vou pedir mais dados se eu não dei retorno ainda, né, a essas questões. Um dos aspectos que me chama a atenção quando eu penso numa intervenção, e que isso a gente tem alguns cenários que já começam a ser construídos, é em relação à aprendizagem mais ativa, em relação a esse papel dos pares na aprendizagem ativa. Inclusive, numa das conversas finais que Beth e eu tivemos, a gente retoma, assim, cursos de medicina que têm se apropriado muito mais dessa dinâmica interativa, do papel do par, do papel de tutor nesse processo de formação, nessas questões, na organização das atividades, tanto curriculares como programas de curso, que incorporem discussão, oferecimento de ajuda como forma até de ampliar esse envolvimento do estudante, né? Então, esse seria um dos passos que poderiam ser viabilizados com ações até curriculares, se a gente pensar, e com proposta de curso. Isso estaria dentro até das próprias diretrizes que nós temos para o ensino superior, que você tem esses elementos de incorporar um papel mais ativo do estudante na própria aprendizagem, né? E muitas vezes o que a gente observa é as instituições criando contextos, uma série de condições, e se esquecendo de olhar para o próprio colega, para o próprio pai, que é o agente educativo, que a gente percebe assim, que está muito presente e que tem sido menosprezado, né? Eu acredito também que esse trabalho possa fornecer orientações das próprias práticas que já incorporam a questão dos pares, como as atividades de monitoria e tutoria, né, que nos incomoda, né, o fato de o estudante, em alguns estudos, não perceber muitas contribuições dessas atividades. Então, nos reafirma a questão, né, será que nós temos preparado o monitor com esse tipo de habilidade
habilidades e competências que levem a essas questões. E por outro lado, outra questão também que eu vejo que ele rompe com alguns mitos no que se refere ao convívio social, né? Porque tradicionalmente o que a gente tem? Que as interações sociais são vistas como um aspecto negativo, né? Que elas deveriam ser menosprezadas. E esse trabalho apresenta aspectos interessantes, né? Então a gente poderia estar pensando então em espaços até acadêmicos e espaço dentro das propostas curriculares que possibilitassem tais formas de interação, até como forma de ampliar o envolvimento. Mas sempre pensando que o envolvimento ele é cíclico, né? Então você tem o envolvimento com as atividades não obrigatórias, ele atinge, né, uma determinada quantidade que ele até é plausível, mas depois um envolvimento muito grande com as atividades não obrigatórias, ele acaba comprometendo as questões de rendimento acadêmico, entre outras variáveis, né? Então as expectativas de devolutiva, eu pensaria assim, realmente, não só a apresentação dos resultados, mas em termos de ações práticas, no sentido de incorporar isso, passando pelas propostas curriculares, ou também ações mais práticas no próprio ambiente da instituição, né, que muitas vezes não valoriza ou menospreza essas questões. Um outro aspecto que me chamou a atenção também do trabalho, e que eu tenho interesse em pensar em algumas intervenções, essa própria preparação que eu já disse, do estudante, para não só ele ser monitor ou tutor de outros colegas, mas passar pela formação dos próprios professores, porque a gente observa no ensino superior muitas práticas que trazem trabalho em grupo, esse tipo de interação, né? Mas talvez a gente não observa práticas de professores que ensinem, né, como trabalhar em grupo, como deve ser feito. Então, muitas vezes a gente já tem o pressuposto que as pessoas saibam interagir em grupo, saibam trabalhar, saibam estudar em grupo. Então, também ele poderia estar ajudando na elaboração de diretrizes nesse sentido, né? Porque quando você diz essa prática muito centralizada ao professor, né, o que eu vejo, e pode ser uma percepção da instituição, que eu trabalho em 2 instituições nas quais eu estou e para as quais eu também tenho interesse em trazer contribuições, é que a psicologia escolar avançou em alguns aspectos, no ensino médio, no ensino fundamental, mas ainda há muitas lacunas no ensino superior. Então, muitas práticas têm sido bastante tradicionais ou, às vezes, intuitivas, né? Vamos fazer isto sem ter uma base teórica, uma justificativa que os leve. E por isso que a gente mantém as ações centralizadas no professor. Porém, quando a gente percebe assim, as diretrizes, com essas propostas de estar incorporando atividades complementares na formação, um conjunto de ações que não você tem hoje a possibilidade de contabilizar alguns créditos para o estudante, que não são só atividades de sala de aula, mas atividades que ele faça fora da sala de aula, e nesse sentido o par pode ser um elemento fundamental nesse processo. Por outro lado, quando eu pego nessa instituição essa contribuição negativa das interações íntimas, ou seja, quanto mais ele interage de maneira íntima, menos ele se envolve, também tem questões para a gente pensar na própria saúde desse estudante, né, em programas de aconselhamento, entre outras questões, que poderiam também favorecer esse maior envolvimento. Essas daí falta... Plenamente satisfeito. Agora, para as pesquisas futuras, né, uma das questões que eu tenho em meta é, seguindo as colocações da Cássia, e que resultar em alguma publicação desse material, né? Nós ainda não pensamos, mas em termos de instrumento, talvez possa ser feito, em termos da análise do modelo também, e o interesse em incorporar essas outras variáveis, principalmente nesse momento, né? Então, como que esse modelo se mantém quando eu tenho alunos do diurno e do noturno, a questão do gênero, que é muito... As mulheres interagem muito com maior frequência do que os homens, mas às vezes não é só a frequência, quer dizer, que impacto que isso tem. Então, assim, reafirmar, trazer outras variáveis, né? Continuar esses trabalhos e incorporar essas questões, e também tem outras pesquisas, que nem nós fazíamos um trabalho com o professor Leandro, que acabou sendo interrompido, né, Leandro? Tinha um instrumento que a gente, eu tive que fazer algumas escolhas pelo fato de trabalhar e fazer a tese, então não é possível priorizar tudo. Então também tem um outro lado, que era mais em relação ao pensamento crítico. E outra questão que eu teria interesse, e a Beth sempre diz que essas análises, se a gente não usar, a gente esquece, né? Então, precisa estar utilizando. Então, a médio prazo, né, seria assim, continuar essas análises, mas também me aprofundar um pouco mais
inclusive em termos matemáticos, porque na modelagem a gente precisa de muitos pressupostos, não só das estatísticas, mas da matemática, né? Que isso faltava alguns domínios. Então teve um momento do trabalho que deu, por limitações do software, de uma versão antiga, dizia a matriz não é positivamente definida, e eu falava, o que é isso em matemática, né? Então, assim, para aprofundar nisso, eu tenho interesse que falta algumas disciplinas, tipo de álgebra, de geometria, coisas que a gente não viu na graduação, mas para entender, para quem faz psicologia, a gente não vê essas disciplinas. De fato, uma estatística enrustida. Então, assim, para dominar um pouquinho, eu tenho sentido falta desses elementos que eu acredito que não são, né, da estatística só, eles têm um pressuposto matemático, que eu também queria aprofundar os estudos. Ótimo, Camila. Nós aguardamos esses desdobramentos todos, né, e em primeira mão do próprio material e dessa continuidade toda. Eu espero também contar, agora falo como coordenadora do grupo de pesquisa, espero contar com sua participação ativa, né, no grupo, na continuidade dessa do grupo. Parabenizo pelo trabalho. Beth, parabéns e agradeço muito o convite. Em função deste andamento, né, bem acima do esperado, eu gostaria de estar convidando a professora Isabel Cristina, para alguns comentários. Eu acho que não esclareci no início, a Isabel teve que preparar toda a leitura, né, e como suplente aqui em plantão. Professor Leandro, um prazer revê-lo, pessoas da banca tão queridas, cada um eu conheço há pouco tempo, as três são pessoas bastante especiais na minha trajetória. Camila, eu quero te dizer que eu sou uma privilegiada, né? Sou uma privilegiada por estar podendo participar desse momento. E a Beth me mandou um e-mail me convidando para uma participação inusitada, não é, Beth? E já justificando que ela tinha trocado ideia com a Sueli para pensar no qual seria a pessoa, porque essa banca só poderia acontecer desse modo. Foi aprovado pelo Conselho da Universidade, é isso, Beth? Mas deveria ter a presença de um suplente pronto para assumir caso desse algum problema em equipamento e tudo mais, né? E eu fui a escolhida. Então eu já estou me sentindo o máximo desde que eu fui a escolhida, porque a Beth justificou que teria que ser uma pessoa que ela pudesse contar e tivesse uma intimidade para fazer esse pedido. Então, eu já me senti... Relação íntima. Com uma alta correlação com o envolvimento. Eu assumi de pronto, principalmente porque eu já sabia do assunto. Eu fui uma das juízas no percurso, não é? Perguntas eu não tenho, óbvio, né? Eu até tinha preparado algumas, eu tenho um material de arguição preparado, conformes, mas não me sobrou nenhuma, né? Alguns comentários, detalhes que a gente pode fazer depois, com certeza, né? Parabéns pelo trabalho, né? Trabalho extremamente cuidado, né? Construído com uma competência ímpar, uma palavra que você gosta muito de usar, não é? Desde toda a sua revisão teórica, a forma que você organizou, eu agradeço, né? Você está preenchendo uma lacuna grande na literatura nacional, né? Nós temos pouquíssima publicação sobre a relação entre pares na universidade, entre pares de modo geral, né? Na universidade mais ainda, né? Então, a partir de agora, nós temos um material de grande utilidade, né, Sueli? A Cássia destacou que o seu material vai servir como modelo, né? Ela vai oferecer para os orientandos, veja, é assim que tem que ser construído, né? Então, em especial, a forma que você descreve o capítulo método,
qualquer professor de metodologia, é o sonho de qualquer professor de metodologia, né? Você descreve não só as opções, mas você traz toda a fundamentação teórica do porquê de cada uma das escolhas, né? Então tá perfeito, né? Muito bom. A complexidade das suas análises estatística e da exaustão que você trabalha com todos esses dados, eu fico imaginando quantas e quantas horas você se dedicou, né? Marido é que sabe exatamente quantas horas foram, né? Então eu tenho que parabenizar. Eu não tenho perguntas, mas eu gostaria que você soubesse que o seu material já está sendo útil para mim. Seja ele impregnou o meu olhar nas últimas semanas, quando eu olho para o meu aluno de início de curso, e quando eu olho para o meu aluno que está terminando. Semana passada eu participava de uma aula da saudade, é um encerramento que os alunos da psicologia da PUC têm feito. E assistindo a toda aquela apresentação, eu usava como filtro o seu modelo teórico, né, explicativo para tudo aquilo. E mais do que isso, eu estou escrevendo um texto sobre formação do monitor, você já é referência, né? E eu quero que você saiba que esse material já tem fila de gente esperando para lê-lo, né? E ele certamente vai ser útil, seja na discussão com os meus pares, seja em especial no trabalho que a gente tem feito na PUC Campinas, de acompanhamento acadêmico ao aluno ingressante. Esse material vai ser valiosíssimo, ou para o aluno de final de curso. Eu tenho só a agradecer pela participação e eu tenho uma sugestão para fazer. Se você se decidir por fazer um estudo sobre envolvimento de aluno de pós-graduação, faça uma autoanálise. Né? Porque você é um modelo de envolvimento. Então, acho que se você fizer um autorrelato, né, de toda a sua trajetória em mestrado e doutorado, eu acho que vai ser um material riquíssimo para publicação, inclusive. Tá? Beth, parabéns, Disseu, parabéns, eu sei que você tem aí uma grande responsabilidade. Camila é muito generosa. E Camila, parabéns mesmo e obrigada. Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do trabalho. Não vou entrar em aspectos específicos, evidentemente. Aquilo que eu tinha que apontar, como diz, o orientador tem que apontar ao longo do processo, e assim eu fiz, né? Eu acho que o papel do orientador é realmente estar aí acompanhando, avaliando, apontando, sugerindo, e nos momentos que achei necessário eu fiz. Então, eu acho que não é tarefa deste momento. Agora, de fato, eu acho que a Cássia aponta um aspecto que para mim era bastante claro. Este trabalho, na verdade, ele deu a possibilidade aí de um encontro de uma série de elementos e situações que o grupo vinha vivendo, tanto em termos de crescimento do ponto de vista de conteúdo, quanto as questões de expectativas de metodologias de análise, questões de natureza teórica. Então, o que a gente percebe no trabalho de um grupo é que muitas vezes você passa anos as coisas acontecendo e você não vai se dando conta do que está ocorrendo. E, num certo momento, por alguma razão, por uma feliz razão, tem um encontro de aspectos e que mostra, de fato, a mudança pela qual a gente vai passando. E, aliás, a questão essa mudança poderia também ser estudada, digamos, como que um conjunto, um grupo, num certo momento, ele se altera e essa mudança aparece. Na verdade, eu acho que tudo isso é fruto de trabalho conjunto de um grupo de pessoas. Eu acho que não posso deixar aqui de estar enfatizando pessoas como o professor Leandro, que foi importantíssimo o período que a Camila passou aí em Portugal. Eu acho que a professora Sueli Polidoro, que na mesa, o professor Disseu, outros professores e outros profissionais aí que assessoraram a análise também, que nos ajudaram, né? Sem dúvida, Fernanda, que em alguns momentos também nós tivemos lá. Eu disse, você não está aqui, mas a Fernanda está lá, que vamos lá, né? Então, acho que é feito de um conjunto aí de trabalhos e isso tudo tem que ser reconhecido, porque nós temos que entender, de fato, quais são as condições para que um bom trabalho seja realizado. Eu estou dizendo bom trabalho porque eu não vou deixar de reconhecer, porque fiquei muito satisfeita com os resultados desse trabalho. Mas, por outro lado, sem dúvida, e eu acho que, essencialmente, ele é fruto da competência, da persistência, e da regularidade, da autonomia,
com que a Camila defronta os seus projetos de vida, os seus projetos profissionais, né? Isso ficou claro, foi amplamente aqui colocado, mas eu, como orientadora acompanhando, me sinto assim um pouco mais à vontade, com possibilidade de dizer, olha, é realmente, de fato, tudo isso que foi apontado. Foi muito fácil ser orientadora da Camila, sabe? Não é uma coisa muito... não foi muito difícil. Foi um período de muita satisfação, né? Tanto no desenvolvimento de mestrado como no doutorado. Tive que muitas vezes brecar para que esse trabalho não caísse muito rapidamente, se deixasse, Camila teria feito mais algumas coisas, né, em termos de análise. Seriam 2 volumes e não um volume, né? Mas, então, acho que, no todo, eu diria que ele traz uma contribuição, ele mais do que isso, eu acho que ele resume, né, uma série de esforços, um acúmulo aí de trabalho que vem sendo realizado dentro de uma perspectiva, dentro de uma política, dentro do entendimento do que é produzir o trabalho científico. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Esse trabalho, ele representa, na verdade, uma história pessoal e uma história do grupo, tá? Então, e me pareceu que isso ajudou muito e explica, em parte, fiz a devida observação para os aspectos pessoais relacionado à forma como a Camila se comporta e se orientou. Mas ele também, eu acho que ele está relacionado a esta maneira de se pensar, né, a produção científica em grupo, né? Portanto, também como fruto de trabalhos internos e trabalhos externos, de pessoas internas e pessoas externas. Fiquei muito satisfeita, de fato, e também fico muito satisfeita com este momento, com as observações que foram realizadas. Existem pontos aqui que nós precisamos parar para pensar, né, para poder continuar. Do ponto de vista de futuro, temos, eu digo, Camila tem e eu tenho junto com ela, porque eu não gostaria de estar parando, né, essa parceria de imediato, uma série aí de propostas. Bom, e é isso. Nós precisamos agora ter um período de avaliação, né, do trabalho, que isso é feito com a banca e é feita junto com o professor Leandro, lá em Portugal, onde nós vamos abrir um espaço agora para avaliação do trabalho. A banca, em função do trabalho apresentado, né, considera, com parecer final, a candidata aprovada e emite o seguinte parecer. A tese apresentada aborda a temática original e importante, com relevância social e científica, fundamentada em ampla revisão da literatura. Além disso, demonstra rigor científico e metodológico, gerando resultados que contribuem para o avanço do conhecimento na área. A candidata mostra segurança e maturidade acadêmica, seja no desenvolvimento do teste da tese, como na arguição oral. Portanto, Camila, sendo aprovada, você passa a ter o direito do uso do título de doutor em educação por essa universidade. Tá? Alguns comentários aos professores que estão aqui na banca eu posso fazer depois, mas vou aproveitar esse momento aqui, se não tiver problema para vocês. Claro. Agradecer ao professor Leandro pela presença na minha formação, pelas oportunidades que ele proporcionou, pela acolhida e pelas colocações que hoje foram feitas, pelos comentários, e esperamos novas parcerias no futuro. Nós aqui estamos à disposição. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Leandro, a sua presença aqui e a sua contribuição na minha formação. Camila, muitos parabéns para ti, tá? Bom uso deste título para o futuro. Encerramos aqui, então, professor Leandro. Saudações, professor.